Olá, eu sou o João. Vou fazer agora uma leitura para quem é do signo de Áries, para janeiro de 2021. Como eu tenho feito nos outros meses, eu trouxe um jogo de 5 casas. Então eu vou falar para você como é que as coisas devem acontecer, como é que você deve perceber o que está acontecendo no seu plano material, mental, sentimental e espiritual. E uma carta de conselho para você perceber e entender como é que as coisas vão se desenrolar ao longo do mês. Antes de começar a leitura, eu queria falar sobre o ano de 21. Uma das formas da gente entender o que esperar, ou que energia que vai fazer a regência, ou que vai indicar os caminhos ao longo desse ano, uma das formas de fazer isso no tarot é somar os números, né? 2 mais 0, 2 mais 1, que é o número 5. Então, esse é o ano do Papa. Eu trouxe uma outra carta desse outro baralho aqui para mostrar para vocês, que é uma carta que fala que não é um ano fácil. Assim, as pessoas têm uma expectativa muito grande que mudando o ano, que as coisas vão se resolver, ou que vão caminhar de uma forma diferente. Não é isso que vai acontecer, principalmente no primeiro semestre. As coisas devem ficar de uma forma mais lenta, devem demorar para a gente começar a perceber as mudanças que as pessoas estão esperando com relação à saúde, com relação à economia. Isso só deve acontecer depois, ao longo do segundo semestre. É uma carta que fala de moralidade, as questões morais vão ser muito fortes. A disciplina é a palavra mais importante que você tem que levar em consideração ao longo deste ano de 21. Mas começando o mês de janeiro, no plano material, você tem a carta do Sol. É uma carta que fala de expansão, é uma carta que fala de boa sorte, de progresso. Esse é um bom momento para você, materialmente falando. Se você está tendo dificuldades, essa é uma oportunidade que vai surgir de resolver os seus problemas. Então, se você está procurando uma oportunidade de trabalho, preste muita atenção, que pode surgir uma oportunidade muito positiva para você, e é o seu livre-arbítrio que vai dizer se você deve aceitar ou como é que você vai encarar isso ou não. Se você já tem um trabalho, já tem vivido essa experiência, é um momento de progresso, então preste muita atenção nas oportunidades que podem surgir ao longo deste mês. No plano mental, a carta da estrela, então clareza, a percepção de que as coisas vão caminhar, fé, como se estivesse enxergando o caminho que você tem que seguir ou que você tem que fazer para conseguir ter essa realização que eu falei aqui nesta outra carta. Cuidado para você não criar um embate com você mesmo. Cuidado que na hora de executar as suas ideias podem surgir algumas dificuldades, mas principalmente você não se colocar como um obstáculo nisso. Está aberto para conseguir resolver essas situações ou possibilidades que podem acontecer. No plano sentimental, eu tenho a carta do diabo, então é uma carta que fala de atração. Então, se você está num relacionamento, é um bom momento que você vai viver com o seu parceiro, com sua parceira. E se você está procurando alguém, essa carta sempre fala de caminhos abertos, ainda mais com esse as de ouros, de você encontrar alguém. Então, é o que você está procurando. O diabo é o rei, o senhor do desejo, a gente pode falar assim, quando a gente está olhando para essa carta no tarô. O que você está procurando? Este é o momento de você encontrar isso, se você tiver clareza do que você está buscando. No plano espiritual, a carta do pendurado, que quando aparece nessa casa é uma carta bastante positiva, que também fala dessa fé, desta forma de olhar para o mundo de uma outra forma. Eu acho que sempre que a gente fala do mundo espiritual, o pendurado se colocou nessa posição para fazer essa reflexão, para olhar este papel dele neste mundo, que fala muito bem com a carta número 5, que eu comecei falando para vocês, que é uma carta que também fala de fé, porque é o Papa, em alguns baralhos aparece como sacerdote ou como hierofante, que tem essa questão da fé também. Então, dedique-se a isso, continue fazendo as suas orações. Este é um momento que é muito importante você ter esta clareza e o quanto que isto é importante para que você consiga dar vazão a essas oportunidades. O meu conselho para você ao longo desse mês vem com uma carta do mago, então é um momento de muitas ideias, podem surgir muitas oportunidades. Ele sempre aconselha a você olhar para essas oportunidades, mas cuidado para não deixar outras coisas para trás, para não se encantar por esse novo, por esse monte de coisas que podem acontecer e deixando coisas sem conclusão pelo caminho. É uma carta que fala de novas parcerias. Então, é um bom momento para você, ao longo desse mês de janeiro. Preste atenção nas coincidências, nas sincronicidades que podem surgir novos projetos. Tudo depende de você, da forma como é que você vai olhar para isso e
tomara que você perceba e não crie nenhum obstáculo para conseguir desenvolver essa possibilidade e essas possibilidades que vão acontecer para você ao longo do mês. Espero que tenha feito sentido. Se fez sentido, por favor, deixe o seu like, deixe um comentário. Isso me ajuda bastante a continuar fazendo esse trabalho.